Ô, Fala, Felipe. professor João, de boa? Boa noite. Tudo bem? Tive Tava uns apanhando aí, meu problemas, filho? né, problemas técnicos aqui com animais domésticos. Ó, botei os meus tudo pra dormir, cedei eles, vai Tá? botar os seus. Aqui, meu amigo, aqui não tem jeito não. O Quer pessoal tá comer? chegando aí. É, deixa eu ir entrando. Começar, quer explicar? Boa noite, meu parceiro Felipe, meu xará. Explicar como é que vai funcionar a live, professor? Pode ficar à vontade, Felipe. Pessoal, essa live aqui é uma iniciativa do professor Gabriel, do Rio Grande do Sul. Tá dando pra me escutar isso de boa? Tá sim. Tá, qualquer coisa você avisa. Ele teve uma ideia sensacional de juntar, de escolher um professor de cada estado, né, e fazer lives em duplas, né, de cada estado para a gente falar sobre a realidade do handball no nosso estado, né. Então a gente já teve várias, já teve todas para falar a verdade, né. A nossa é a Sim, última. somos os Eu últimos. isso, eu e o professor João, representando o Maranhão e eu, Distrito Federal, a gente tem um enredo com algumas perguntas que todo mundo passou por essas perguntas, né? E a gente também está aberto a outras. Eu fiz até uma enquete no meu Instagram, se o pessoal tivesse mais algumas perguntas, então a gente tem esse bate-papo para bater, para a gente saber como é que é a realidade do handball no Brasil inteiro. Mais alguma coisa, professor? Deixei passar? É isso aí. Em primeiro lugar, agradecer, né, a oportunidade e parabenizar o Gabriel por essa excelente iniciativa, né? Somos aqui a última dupla a participar, mas todo o Brasil já passou por aqui, de norte a sul, os quatro cantos. E aí, Distrito Federal e Maranhão, os últimos, mas não menos importantes. Com certeza, com certeza. Então, só fazendo uma apresentação rápida, eu sou o professor João, sou presidente e técnico das equipes masculinas da Associação Desportiva Atletas do Futuro, aqui de São Luís do Maranhão. A gente desenvolve o trabalho não só em São Luís, mas também em outras quatro cidades aqui do Maranhão, nas categorias que vão de cadete até o adulto. Certo? Eu sou o professor Felipe, trabalho com o handball aqui em Brasília já tem um tempinho já, mais de 12 anos. E eu trabalho com handball feminino, principalmente porque eu tenho 12 equipes, 9 são femininos, mas na rede pública aqui de Brasília, que é um projeto do governo, chamado Centro de Iniciação Esportiva, no Colégio Marista de Brasília, é uma escola particular, e também no Clube JR, opa, a gente mudou o clube agora, Clube Esporte Clube Ceilândia, que é um clube nosso que eu vou explicar mais para frente. Eu trabalho nessas três frentes no handball aqui em Brasília. Vamos começar, professor? Beleza, vamos sim. Primeira a pergunta. Como se caracteriza as equipes do handball no estado, né? Se são equipes mais escolares, se é mais de clube, de prefeitura, se é... Como é que funciona, como é que se caracterizam as equipes aí no seu estado? Bom, aqui no Maranhão, as equipes, elas inicialmente possuem um vínculo com alguma escola ou com alguma instituição educacional, universidade, etc. Para poder, como é que eu posso dizer, conseguir uma forma de treinamento, o que é o básico para realizar o treinamento é ter o espaço, né, o espaço físico, a quadra. E aí, infelizmente, as quadras públicas, principalmente aqui em São Luís, elas não são de fácil acesso, depende de um processo burocrático imenso para se conseguir. Então, as equipes elas precisam desenvolver esse vínculo com as escolas, principalmente, além de ter a base de atletas, de cadetes, juvenis, etc., elas precisam do espaço físico que geralmente aqui só as escolas estão disponíveis. Então, digamos que é uma mescla, né? Essa mescla precisa acontecer de escola e equipes para poder o handball se desenvolver, principalmente aqui em São Luís. Nos outros municípios, nas outras cidades, nós temos algumas outras cidades que trabalham handball aqui no Maranhão. A realidade ela é bastante parecida, só em uma ou outra, por exemplo, Barreirinhas, Balsas
Imperatriz, que existe um apoio maior da prefeitura cedendo espaço para treino dessas equipes, então essas equipes elas não dependem de escolas, né, do espaço escolar. Fora isso, a maioria segue essa regra. Então a gente não pode falar de handebol aqui, até mesmo na categoria adulta, sem ter esse vínculo, sem ter essa ligação com a escola, com as escolas. Ótimo. Aqui em Brasília também a gente tem uma base escolar muito forte. Eu acredito que, se fosse para colocar num geral, as equipes escolares são as que mais dominam, são as que mais caracterizam o handball de Brasília, né? Porque nós não temos clubes, para falar a verdade, para realizar uma competição entre clubes, né? Até mesmo via federação. Nós temos um clube no feminino, que trabalha com as categorias de base, que é que eu e mais um grupo de professores parceiros participa. No feminino e masculino, né? Tem um outro clube do professor Giovanni, do Clube Mega, que eu acho que você até conhece, a Sim. gente comentou ontem. Mas assim, poucos. A gente tem dois clubes em Brasília na categoria de base. E no adulto, o adulto, ele, assim, os clubes que tem são aqueles clubes universitários, né? Equipes universitárias que jogam as competições universitárias e de clube, mas o nosso adulto é muito aquele do juntar times e jogar, né? Aquela galera que às vezes nem treina, tal, ou então time de final de semana. Então, num geral, acho que a parte escolar aqui em Brasília é o mais forte. A gente tem muitas competições privadas e escolares também nessa categoria. Então, tem vários times escolares aqui em Brasília, eu acho que é o que prevalece. Infelizmente, a gente não pode aqui, digamos, no Maranhão, falar muito em relação ao esporte escolar no que diz sentido à quantidade de equipes. Hoje, aqui em São Luís, que é, digamos, o principal espaço de, de prática, né, do handball, aqui em São Luís a gente não encontra mais, por exemplo, as escolas particulares disputando os jogos escolares pela modalidade do handball. Hoje em dia a gente encontra apenas as escolas públicas aqui em São Luís disputando os GEMs. Então, os GEMs são os Jogos Escolares Maranhenses. Então, dentro desse quantitativo de escolas, você encontra, por exemplo, numa fase metropolitana, onde reúne as equipes de São Luís e de outras cidades aqui que compõem a região metropolitana, você encontra 7 equipes no masculino infanto, por exemplo, 6 equipes no feminino infanto. É um número que vai de 5 a 8 equipes, né, na região metropolitana, que é muito pouco, muito pouco. Haja visto a quantidade de escolas que nós temos aqui. Quanto à estrutura das equipes, hoje no esporte, se você for consultar a Federação Maranhense, por exemplo, equipes que são devidamente filiadas com CNPJ e etc., nós não temos clubes, nós temos 2 associações, um instituto e os clubes mesmos, que são aquela imagem tradicional de clubes que a gente tem, principalmente, não sei em Brasília, mas em São Paulo, Rio de Janeiro, que é aquela estrutura como Pinheiros e etc., os clubes grandes aqui, que são Sampaio, Correia, Motoclube, etc., eles não desenvolvem mais trabalho com handebol. Então, nós temos associações, que isso aí já é uma pergunta mais à frente, né, que o Gabriel bolou. Nós temos associações, temos o instituto, no demais, quem pratica mesmo são equipes vinculadas à escola. Cara, uma coisa interessante que eu vejo até como negativa aqui em Brasília, que eu reparei que nos estados todos, cada um às vezes representa a sua prefeitura, né? Às vezes a prefeitura auxilia com o transporte, com uma inscrição, com alguma coisa. Aqui em Brasília a gente não tem prefeitura, né? A gente tem as regiões administrativas, o Distrito Federal é dividido em regiões administrativas e cada região administrativa tem um administrador, mas não chega a ser uma prefeitura. Então, por exemplo, eu tenho uma cidade satélite chamada Ceilândia aqui em Brasília, que tem um administrador, ele não é prefeito, mas ele não tem a verba distrital para cuidar de Brasília, vamos dizer assim, ou para cuidar de Ceilândia. Essa verba fica com os deputados distritais. Então a gente muitas das vezes fica refém político se você precisa de alguma coisa para você trabalhar com esporte, né? Você não tem como ir pedir uma ajuda na região administrativa porque não tem
grana nenhuma. A grana que entra para lá é para eles e para cuidar da E eles cidade dão o ali. destino que eles acharem melhor, né? Exatamente. Não tem essa do. Porque a prefeitura também utiliza de marketing, né? Às vezes eu estou promovendo esporte, eu estou promovendo isso. E aqui em Brasília é um pouquinho difícil nesse quesito. A gente vai falar um pouquinho É, mais à frente das Felipe, competições, eu né? acho que Que mudou um você tá pouquinho. travando, Felipe. O áudio ou o vídeo? Normalizou, eram os dois, tanto o vídeo quanto o áudio. É, Que beleza. aqui, aqui em relação ao apoio de prefeitura, existe prefeitura em São Luís, mas é mesmo como se não existisse, né? Principalmente em relação ao esporte. Nós não temos apoio algum da prefeitura, nem para participar de competições, nem mesmo para o espaço, para a prática da modalidade. Em relação ao apoio de poder público, nós temos uma equipe aqui no Maranhão, ela é incentivada através da lei do incentivo ao esporte, então ela possui esse apoio governamental. A minha equipe possui o vínculo com o CBC, né, que é o Comitê Brasileiro de Clubes. Fora isso, as outras equipes elas dependem única e exclusivamente de si próprios e também do apoio de pessoas que são abnegadas ao esporte, que A garra do gostam de ajudar professor, o né? esporte. E gostam de ajudar o esporte. Isso é uma realidade, infelizmente, em todo o estado. São poucas equipes aqui, alguns municípios que são ajudados pela prefeitura, mas é uma ajuda, de certa forma, por exemplo, vai ter uma competição em São Luís, a prefeitura libera um ônibus, às vezes até um ônibus escolar, para você ter uma noção, um ônibus escolar para fazer uma viagem de 4 horas. É, e aí sai do seu município para vir aqui para São Luís disputar uma competição. Então, o apoio das prefeituras à modalidade de handebol no Maranhão é basicamente esse. Nós não temos a realidade que se encontra em outros estados, que tem um time da prefeitura. Eu acho que isso tem muito em São Paulo, né? O time da prefeitura, a Isso. prefeitura banca, ajuda, etc. Aqui no Maranhão nós não temos isso também. A gente acompanhou durante as lives dos professores aí, que, num geral, os professores são sempre os guerreiros, né? Que levam os times Sim, aí. Tem o professor aí, o professor Juliano mandou um abraço para ele, o professor Felipe, são um dos guerreiros. O professor Rogério Guerreiro falou aí, ó, a gente não tem autonomia financeira e política, a gente não tem aqui em Brasília, apesar de ser o centro político do país, né? E foi, igual o nome dele diz, um grande guerreiro, manteve um clube, o RHC, durante anos, cara, nas costas, né? O cara é sensacional. E aí a gente sabe da dificuldade que é manter, cara, é por amor, né? Tem que ser pela vontade de fazer o esporte mesmo, pelas outras pessoas, porque se a gente ficar esperando a ajuda dos outros, de prefeitura, de administração, a gente está lascado, né? e às vezes, Felipe, falta também a questão da gestão de organização das próprias equipes, né? Para elaborar um projeto bem escrito, um projeto bem argumentado, com objetivos sérios, você chega, apresenta para a prefeitura, às vezes a prefeitura aceita, né? Às vezes existe uma certa boa vontade, porque falta também empenho do gestor das equipes para buscar, né, o apoio. Claro que a realidade é que realmente é difícil, mas não é impossível. Então, falta também aquela tentativa, aquela você saber se organizar, você saber ter o entendimento, né? Vamos jogar o jogo, tentar entrar aí É. apresentar um projeto, batalhar e ficar em cima, e às vezes consegue. Às vezes não, mas não custa tentar. Professor, vamos aqui, ó, a nossa próxima pergunta, a gente tinha até combinado ontem, vamos fazer um 3 em Sim, 1, né? É, a gente vai falar sobre as competições agora dos nossos estados. Como que elas funcionam, né? A gente pode ir dividindo em categorias, né? Do mirim, infantil, cadete, juvenil, até chegar no adulto. Como que elas funcionam? Quem é que as produz? Qual é a chancela, né? Quem é que organiza? Se é a federação? E a questão de duração, né? Quanto tempo, se ela dura durante o ano todo, se ela é mais a palavra aqui, concentrada, se ela é dividida em fases regionais. A gente vai falar agora sobre as competições no nosso estado. Tranquilo? Quem começou outra? Nem lembro mais. foi eu, pode começar. Então eu começo essa. Nas nossas equipes, nas nossas competições do Mirim, né, a gente não tem via federação, uma competição. A gente tem ligas, a gente trabalha muito com festivais aqui em Brasília,
Então são aquelas, você vai passar a tarde jogando com os meninos, vai fazer 4 joguinhos de 15, 20 minutos. É, são competições privadas, né? Eu, junto com o professor Firmino, que entrou aí na live, organizamos a Liga Marista, que é uma liga sensacional, deu 20 a 24 equipes mirins, né? Então, Nossa, a gente só de divide Brasília? só de Brasília, só Nossa, do muito mirim. bom. É muito Muito maneiro. bom. A gente fica doido, né? Que é moleque pra tudo quanto é lado correndo naquela escola. Aí, a cabeça tá ficando branca. A gente fica, a gente faz em 4 etapas durante o ano todo, né? Então essa é uma liga que é muito maneira. A gente tem a chancela da federação, tem o apoio da federação, sim, mas a organização é feita de forma privada, né? E, como eu falei, durante o ano todo. Sem falar de outros festivais na categoria Mirim, mas sempre em formato de festival. Até a liga que a gente montou, a gente fez de pontos corridos durante o ano todinho, com a etapa final dividida em Liga Ouro, Prata e Bronze. Porém, ainda assim, os joguinhos feitos em formato de festival para deixar mais dinâmico, né? E a Certo. molecada se amarra, os professores gostaram muito, teve uma aceitação muito boa e foi sucesso. É, quer falar assim, eu falo do Mirim, você fala do Mirim, vamos para infantil, infantil, ou quer que eu fale tudo logo? Cara, o Mirim aqui nós não possuímos competições. Nós não possuímos competições, principalmente aqui na grande ilha de São Luís. São poucas as equipes que conseguem trabalhar com essa categoria, então já se propôs que fosse feito festivais também, já se propôs que fosse feito diversos outros tipos de competições, de jogos de maneira mais lúdica, né? Para justamente, além do fator competitivo, mas principalmente que gerasse esse interesse na molecada. Porém, é, não é muito pouco. O trabalho é muito pouco. São, eu acho que 2, 3 escolas no máximo que conseguem trabalhar com essa categoria. Então, infelizmente, a questão de competições para essa categoria é muito falha. Ela é inexistente há alguns anos já, essa realidade. A gente comentou ontem da complicação com a parte geográfica do estado, é muito grande também, né? E isso é uma vantagem para a gente aqui em Brasília, porque, sei lá, para eu ir para um local longe aqui, eu vou 40 quilômetros, por exemplo, entendeu? O Cristiano falou ontem na live que no Mato Grosso ele tem que andar 1.200 dentro do estado. Aí é complicado, né? Cara, para você ter noção, você sai aqui de São Luís, que é o norte aqui do estado. Aí nós estamos no norte do estado. Para você chegar de ônibus ou carro no Tocantins, que é o estado que faz a fronteira ao sul com a gente, você passa pelo menos, são quase 24 horas, se eu não me engano. É um tempo absurdo, para você ter uma noção. Infantil, a gente tem já o infantil, 12, 13, 14 anos, principalmente o 13 e 14, a gente joga bastante quesito de jogos escolares, né? Então já é uma competição que tem a chancela da Secretaria de Educação, os jogos escolares, e é dividido em etapas. Então a gente tem uma etapa regional, que é dentro da sua região administrativa, e os campeões vão para a etapa distrital, que saindo o campeão dessa vai jogar os Jogos da Juventude, que agora também é dividido em regionais, né? Então, assim, o infantil tem competição durante o ano todo. A gente também faz bastante festival, né, preparatório, e depois faz e copinha ali. Não, Copa e Liga nem tanto. Mas a gente trabalha bastante com essa questão de jogos escolares e festivais no infantil. É isso. Infantil aí no Maranhão. Cara, o infantil aqui, em relação à realidade do Mirim, ele dá uma melhorada. Digamos que melhora um pouco, porém passa longe de ser o que a gente espera do ideal, certo? Infelizmente, para você ter uma noção, ano passado, no Maranhense de 2019, nós tínhamos 3 equipes infantis em cada naipe. 3 equipes infantis em cada naipe. Isso em um estado com essa grandeza e com a quantidade de atletas que praticam modalidade no estado inteiro. E aí entram alguns fatores, que é aquilo que a gente estava conversando ontem, entram alguns fatores muitas vezes de proximidade de outros estados, muitas vezes algumas equipes não dizem que não concordam com a maneira como é regido o regulamento e etc. Mas, de qualquer forma, mesmo se essas equipes conseguissem participar,
o número não mudaria tanto. Digamos que pularia de 3 para 5 ou para 6 no máximo. Mas é muito pouco, falta muito trabalho de base. E aí entra também a questão do espaço, certo? Porque você não consegue trabalhar a base em uma quadra pública, por exemplo, devido à dificuldade de a burocracia. São poucas escolas, poucas equipes que conseguem. Aqui em São Luís, eu acho que apenas uma consegue trabalhar a base fora de escola. E aí é aquilo que a gente conversou no início. Como o esporte está muito vinculado à escola, então os clubes que trabalham com escolas onde há o ensino fundamental um no caso, de primeiro ano até o quinto ano, ou até eu acho que até o sétimo, oitavo ano, mais ou menos, conseguem fazer esse trabalho de base com o infantil. Isso aí é uma realidade do Maranhão inteiro mesmo. Esse trabalho com o infantil veio muito do vínculo com a escola. Então, se as equipes não estão vinculadas a determinada escola que consegue abranger esse público, ela não vai conseguir trabalhar infantil, porque ela não vai ter o espaço para abrigar fora da escola. Então, essa é a realidade. E aí, infelizmente, como a gente também estava conversando ontem, joga, jogou-se muito pouco, joga-se muito pouco, muito pouco. A competição oficial, que é a competição da Federação Maranhense, que é o Campeonato Maranhense, é a única competição, inclusive, que a federação ela promove durante o ano todo. É, você teve um primeiro turno que conseguiu, algumas equipes infantis conseguiram, acho que, jogar cada uma duas vezes. E aí, num segundo turno que não aconteceu, o segundo turno que passou batido e foi direto para a fase final, onde nessa fase final, se houve algum jogo, foi só mesmo a final para a entrega de troféus, porque nem as medalhas essas crianças receberam. Então, como se trabalha desse jeito? A categoria de base aqui, do cadete para baixo, principalmente, ela está na mão mesmo dos abnegados, das pessoas que lutam e das pessoas que conseguem trabalhar essas categorias, porque ainda tem a questão de conseguir, né? Devido ao espaço, devido a todos esses outros fatores. Não foge muito da realidade do país, né? Essa é a Sim, verdade. Essa é a verdade. No cadete. O cadete aqui em Brasília é uma categoria muito boa, porque você tem assim, a jogabilidade muito grande durante o ano. A gente tem os atletas que estão jogando os jogos escolares, alguns que são do sub-14, mas sobe para jogar o cadete. Tem as equipes, os atletas que jogam os jogos escolares sub-17, né, de 15 a 17 anos. Então, as meninas, os atletas de 15 e 16 anos jogam bastante, tanto as Copas cadetes quanto os jogos escolares. Porém, o cadete em si, aqui em Brasília, é muito regido por copas, né? A gente tem sim, duas aqui em Brasília, que a gente organiza uma, que é a Liga Marista no segundo semestre, e no primeiro semestre tem a Copa Pessoa, ambas cadetes, organizada pelo professor Valdeci. E isso faz com que o cadete jogue durante o ano todo. Tem competição no primeiro e no segundo semestre. Só do cadete, entendeu? Tirando as outras competições que eles jogam do juvenil ou do infantil. Porém, ambas são privadas, não tem uma competição também da. Tem assim, a federação até organiza no final do ano um metropolitano, mas assim, a jogabilidade mesmo é feita durante o ano com essas competições privadas, né? Eu não falei da quantidade de equipes do infantil, que aqui em Brasília também tem bastante, a gente vai bater mais de 20 equipes aí jogando jogos nossa, escolares, mas nossa, assim, porque bom, por né? conta dos jogos escolares, né? Como os jogos escolares tem a questão da gratuidade, do incentivo, às vezes até da Secretaria de Educação das escolas públicas estarem participando. Você não tem que pagar a inscrição, facilita bastante. O professor às vezes coloca, só que tem aquela coisa de muito professor que não tem conhecimento às vezes da modalidade e coloca um time lá. Aí vem aqueles placares discrepantes, né? Mas ainda Certo. assim a gente consegue colocar aí eu trabalho bastante com feminino, então a gente consegue colocar sempre umas 8, 10 equipes aí que tem uma jogabilidade bacana, né? E no cadete vai diminuindo, é natural para qualquer região, acredito. Mas ainda assim, no cadete a gente consegue fazer boas competições, bons jogos aí entre 6 e 8 equipes. Mas se eu for considerar no geral, a gente pode até puxar umas 14 equipes
num geral, no Distrito Federal inteiro, né? E aí no Maranhão, professor? O cadete. Estudo Cara, desse aí. o cadete aqui ele já é bem melhor em relação à competição, a quantidade de equipes e também a organização para outras competições, porque aí já surgem algumas copas, né? Copas privadas, como você mesmo falou, em que já existe a categoria cadete, e essa categoria, especialmente, ela é bastante valorizada aqui no Nordeste, porque ainda, eu acho que a única competição de seleções que existe ainda no Brasil é a Copa Nordeste Cadete, tanto masculino quanto feminino. Então, digamos que a maioria das equipes busca trabalhar com essa categoria. Os atletas cadetes, eles, nossa, batalham o ano todo para serem convocados, né, para representar o estado no do estado, digamos, numa competição de seleções. Para eles é um orgulho imenso. Mas ano passado, isso aí eu nem comentei contigo ontem, acabei esquecendo. Para você ter noção, ano passado aconteceu uma coisa tão triste aqui. O Maranhão foi o único estado não representado na Copa Nordeste Cadete. Você sabe Caramba, por quê? mesmo. Por quê? Por um problema de comunicação, às vezes de competência também. A federação e a Secretaria de Estado, elas bateram cabeça e não houve a liberação do ônibus para as equipes. Você acredita Nossa, nisso? Você sabe o que é acredito. Você sabe que é dois grupos imensos, o masculino e o feminino, equipes fortes, equipes muito boas para chegar e disputar, competir fortemente para estar ali entre as três, ou fazer a final, ou até mesmo vencer. Equipes muito fortes que batalharam o ano todo, com atletas que vinham de outros municípios, vieram para cá, passaram 2 semanas treinando com os professores das seleções, se conseguiu ginásio para treino, treinaram no domingo. Nossa, fizeram um esforço E tremendo. não consegue Até, fazer. Nossa, muito ruim. cara, atleta ficando na casa de atleta, por justamente por não dispor de alojamento, então ficaram às vezes na casa de outros atletas aqui de São Luís. Ou seja, todo mundo se ajudando, e aí na hora, cara, não teve o ônibus. Não teve o ônibus. Seria cômico se não fosse trágico. Porque e aí depois fica muito fácil jogar toda a culpa no poder público, né? Todo mundo é muito fácil, porque o poder público, É, digamos que o poder público, digamos que é o alvo preferido, né? É muito fácil dizer, a culpa é do governo, o governo que não conseguiu, a Secretaria de Esporte que não conseguiu. Mas aí poucas pessoas conseguem fazer a reflexão, né? Entender o que é que faltou? Será que só existia o governo como via de participação, já que se sabia dessa competição com tanto tempo de antecedência, porque ela é realizada anualmente? Então, por que não há um planejamento? Por que não há uma organização para levar essas equipes? Afinal, não é uma equipe de clube, né? É uma equipe do Estado. É uma sim. equipe que vai representar o Estado. Então, cara, imagina o baque que foi. O baque que foi. E aí também acontece aqui no estado que alguns atletas de alguns municípios mais próximos, por exemplo, às vezes mais próximos do Piauí, etc., eles migram do Maranhão, por exemplo, não jogam no Maranhão, o argumento utilizado é que não são vistos, é que a federação, ou quem quer que seja o técnico, não teria olhos para lá, enfim, são os argumentos utilizados. E aí esses atletas migram e jogaram na seleção de outro estado, entendeu? Do Piauí, no caso. Então, mas é para você ver como essa categoria ela é bastante forte aqui. Digamos que é uma das categorias que as pessoas mais batalham, que os atletas mais batalham para estar, porque é a categoria que tem uma seleção, que é uma seleção estadual para disputa. Geralmente é muito forte na base o cadete, né? Nos estados. Sim, Isso sim. é verdade. É triste. Eu vou falar depois dessa questão do transporte também de poder público lá na frente tem uma pergunta. O juvenil, eu já posso até juntar o juvenil aqui com o júnior. Se você pega a competição aqui em Brasília, juvenil, competição mesmo, não vai ter. A gente vai ter o Brasiliense, que é realizado no final do ano, mas a gente não tem equipes já para participar. Então as equipes cadetes geralmente jogam, sobem para jogar esse juvenil. O juvenil até primeiro ano você joga os jogos escolares, então tem uma jogabilidade grande ainda, né? Só que quando o adolescente vai fazer 18 anos,
A gente, para jogar juvenil, tem que sair de Brasília. Para jogar assim bem, com qualidade, tem que sair de Brasília. E senão você não consegue jogar. Aqui em Brasília já fica bem difícil trabalhar com o juvenil em si, esse que eu falo 17 e 18, né? Não Uhum. sendo escolar. Então, assim, a gente tem que sair para jogar. E eu ia falar do Júnior, porque o Júnior é muito simples em Brasília, não tem. Não tem, infelizmente, a gente não tem Copa, não tem nem privado, nem federação. O Júnior ele já tem uma migração para o universitário ou um pulo direto para o adulto aqui em Brasília. Essa é a realidade do Júnior aqui em Brasília, né? Mas o nosso juvenil é onde a gente começa a ter uma baixa. Historicamente estava sendo assim, a gente está tentando mudar agora, a gente veio com a equipe desde o infantil de 2017, 16, não lembro, que a gente começou a trabalhar bastante aqui para tentar chegar forte nessas categorias e manter forte até o final, pelo menos tendo mais jogos, né? Mas o juvenil já começa a dar uma diminuída sim aqui em Brasília. Mas, Felipe, tu sabes explicar por que que isso ocorre? Porque, tipo assim, tu falaste que no Mirim a quantidade de equipes é imensa, no infantil a quantidade é imensa, no cadete mantém um pouco. Por que que no juvenil esses atletas eles dispersam? Porque as nossas competições, porque igual, como eu falei lá nisso, é muito voltado para o escolar. Muito voltado para o escolar. Então, até o sub-17, a gente está com todo o gás aqui, entendeu? E muitas das vezes o juvenil, que é o sub-18, a pessoa de 18 anos, a gente coloca as equipes escolares para estar jogando esses 18 anos, entendeu? Ah, Então, assim, acaba que fica um pouco prejudicada essa categoria, porque a gente não tem clube em Brasília. Se eu pegar no masculino, a gente vai ter dois clubes, o Ceilândia e o Mega, eu acho, dois clubes juvenil e um no feminino. Então não tem já tanto jogo assim, sem falar que aqui em Brasília vem a questão de Enem, de faculdade, já vem, não só em Brasília, né? Aquela responsabilidade a respeito de priorizar não os esportes, né? Que acontece bastante aqui. Mas assim, não é que não tem jogo, mas a pessoa de 18 anos ela já começa a ficar um pouquinho prejudicada nessa quantidade de jogos. Mirim joga bastante, infantil, cadete até, juvenil até 17, por causa da escola joga, juvenil com 18 começa a é. diminuir um pouco mais, entendeu? Aqui em Brasília começa a diminuir um pouquinho mais. Cara, aqui no juvenil a gente consegue manter. O atleta, quando vem do cadete e chega no juvenil, ele geralmente, se ele gosta da modalidade, se ele continua na modalidade, mesmo que ele troque de escola, ele vai buscar uma escola em que ele possa continuar praticando. Então, a gente consegue manter esse atleta bem entre 17 e 18 anos, bem que eu digo, praticando, competindo, mesmo que as competições sejam escassas, mas o juvenil, eu acho que junto com o adulto, são as duas categorias que mais têm competições aqui no estado. Tanto as copas privadas que surgem, né? Aqui em São Luís, por exemplo, tem eu acho que são três copas privadas bem grandes, com bastante equipes. No interior do estado, nós temos outras copas grandes, como a Copa Imperatriz. Ano passado teve a Copa Timon. Várias copas, Copa Embacabal e etc. E geralmente essas copas elas apresentam as categorias juvenil e adulto. Essas duas é como se fosse carro-chefe. E aí as demais vão sendo inseridas às vezes. Por quê? Porque geralmente elas são feitas em um final de semana. No interior do estado, é feito no final de semana. Então não dá para ter tantos jogos. Mas já aqui na capital dá para inserir outras modalidades. Mas dá para segurar o garoto ou a garota que vem até os 18 anos. O problema começa a partir dos 19. Aí a partir dos 19, 20, 21, como você falou, os juniores aí ele já é bem menor, né? Como você disse. No Aqui Brasil, né? é, aqui a geração, principalmente a geração desse ano, ela é muito boa. Tem atletas boas em todas as categorias. A maioria das equipes tem todas as categorias, não, em todas as equipes. A maioria das equipes elas têm uma quantidade boa de atletas juniores. O problema já é a falta de competição. Já falta competições. Ano passado, por exemplo, no Maranhense, no fatídico Maranhense do ano passado, nós não tivemos juniores. Esse ano se jogou muito pouco, mas se você pegar 2018, 2017, essa é uma categoria que tem ficado de lado, até mesmo pela confederação. Afinal, ano passado,
não houve um campeonato brasileiro juniores dentro do calendário oficial da confederação. Foi feito um campeonato brasileiro juniores, digamos que uma reunião de técnicos, alguns técnicos fizeram, eu acho que foi até em Recife, se eu não me engano, fizeram os jogos, mas inicialmente ele não constava no calendário oficial. Então é uma categoria que infelizmente a gente tem deixado passar na maioria dos estados. Aqui no Maranhão não é diferente. E aí, por exemplo, a minha equipe ela digamos que tem uma quantidade imensa de atletas júniores. Esses atletas, muitas vezes, eles têm que escolher se vão jogar o adulto ou se não vão jogar. Ou joga o adulto ou não joga. E aí, às vezes, você quer inserir um atleta de 19 para jogar com um atleta de 28, de 29, com uma idade maturacional totalmente diferente do de 19 que acabou de sair do juvenil. Muita gente diz, joga para pegar cancha. Não, beleza. Mas eu não posso colocar a responsabilidade de um atleta de 19 em um adulto, em uma Verdade. competição adulta. Então, essa realidade, ela é uma realidade que tem acontecido bastante em todos os estados e aqui não é diferente, nessa categoria júnior. Verdade. A gente tem até O uns Felipe comentários aqui, ó, Veríssimo né, de disse aqui, foca no estudo ou no trabalho. Isso é uma realidade do Brasil, né? O Felipe também está falando aí. né? O Firmino é o parceirão lá nosso aqui. Travei. Oi, tá funcionando, Felipe, pode falar. Pra mim você tá travado aí. Será que sou eu que tô travado? É Quem você. que travou? Aqui o seu tá só um instante. Voltou? Aqui tá aparecendo. Voltou, para mim voltou. Eu que tava Tá travando funcionando, aqui né? você? Eu acho que sim. Você tá travado. Pera. Pois é, Ó, estão dizendo aqui que ninguém travou. Sofia. Só o Firmino, ele assumiu a equipe juvenil nossa aqui de Brasília, do nosso clube, e eu lembro o perrengue que foi para manter o treino. Aí você treina a molecada pra caramba pra jogar um zonal de clubes e você não consegue jogar aqui dentro de Brasília. Não tem adversário, você não consegue ter equipe, né? Bem complicado. O Felipe aí do Rio falou que o Júnior é um problema a nível nacional, né? O nosso país não tem esse incentivo para estar jogando o Júnior. Finalizando as competições, a nível universitário em Brasília, a gente não tem competição. Universitário em Brasília, a gente tem duas ou três equipes que fazem uma seletiva para ir para os JUBs, os Jogos Universitários Brasileiros, né, realizado pela FESU. E essas equipes universitárias geralmente jogam as competições adultas que tem em Brasília. A gente tem Copas, tem os Jogos Abertos aqui de Brasília, que é um pouco novo, que cada time representa uma região administrativa. A Federação de Brasília chancela essas competições, organiza, deu uma melhorada muito boa aí com a figura do Gilberto, né, nosso presidente, e tendo contato, tendo uma abertura bastante bacana para conseguir mexer um pouquinho mais nesse adulto. Mas a grande verdade em Brasília é que ainda o adulto é aquele time juntado, junta a galera e vai competir, entendeu? As equipes clube adulto não tem? Não tem. Tem as equipes que são juntadas. Tanto que a gente tem que fazer o Metropolitano, que é os Jogos do Distrito Federal, aberto. Uhum. Você exige que seja todo mundo federado, tudo certinho, as equipes não vai ter só as universitárias praticamente, que é como se fosse clube, né? Então a gente fica bem limitado aí no adulto, essa transferência aí do juvenil para o júnior, universitário e adulto, fica bem complicado aqui em Brasília. Aqui o universitário também disputa apenas os jogos universitários, né? Os jogos universitários estaduais. E aí fica até complicado mesmo para que essas equipes, por exemplo, uma UFMA da vida, que é quem tem vencido no masculino, a federal daqui tem vencido no masculino já acho que 6 anos seguidos, mais ou menos. É até complicado que uma universidade dispute um campeonato adulto, por exemplo, porque a maioria dos atletas eles já são vinculados a outros clubes. Então, quando se tem uma competição da categoria, o atleta ele vai jogar pelo seu clube. Então, ele só joga mesmo pela universidade nos jogos universitários daqui do estado, que eu acho que reúne geralmente entre 4 e 5 equipes, não foge muito disso, tanto no masculino, no feminino um pouquinho menos do que isso. Quanto ao adulto em si,
é aquilo que a gente estava conversando ontem, que não foge muito da realidade daí de Brasília. A maioria dos clubes, os que não, voltando à questão, os que não são vinculados a uma escola, que não tem um espaço fixo para treinar todo dia, pelo menos 3 vezes por semana, todo dia força de expressão, mas que não tem um espaço físico para treinar regularmente, para estar tendo aquele acompanhamento e etc. Até porque tem a realidade de trabalho, o adulto já tem família para sustentar, já tem uma vida totalmente que foge das nossas mãos, né, das mãos dos responsáveis por equipes. Então, é, a maioria aqui tem a maioria das equipes daqui são equipes que, digamos, surgem, né? Não tem aquela rotina de treinos. Os treinos acontecem quando dá, quando a maioria das pessoas podem treinar. Geralmente são grupos de amigos e etc. Isso dentro da realidade dos clubes que não são vinculados a escolas, né? Porque os clubes que são vinculados a escolas, eles conseguem manter e colocar um juniores ou um juvenil, por exemplo, para jogar o adulto. Porque aí eles têm esse controle. Aí às vezes, vamos ter aqui vamos chamar um atleta para completar, para dar maior cancha, para dar maior força para a equipe. E aí conseguem jogar. Mas a equipe adulta com estrutura aqui, nós temos uma no feminino, a equipe só adulto, só adulto. Nós temos uma no feminino, no masculino nós tínhamos uma que voltou ano passado, esse ano a São Luís, mas eu não sei se vai continuar a equipe São Luís HC, mas com uma estrutura mesmo de clube. Eu acho que só o Instituto da Silvia Helena, da ex-jogadora da seleção, ela tem uma equipe aqui no adulto feminino que ela consegue manter, né? Um adulto mesmo, uma equipe só de Sim. adultas treinando, mas também sem aquela estrutura de clube que a gente conversou. Quando a gente fala estrutura de clube, é sem sede própria, sem receber financiamento para pagar atletas, etc. Não, são atletas que têm a responsabilidade de vestir a camisa da equipe e cumprir com as responsabilidades, entendeu? Então, as demais equipes do adulto mesmo seguem a mesma regra das demais categorias. Fora essas, são só equipes que surgem, né? Surgem E assim a, para disputar. e a galera do Master aí no Maranhão? Cara, a Porque o, galera Ma- do Master aqui é bem o Master é animada. um Eles, luxo. A gente cara, não eles. tem competição em Brasília, mas os top aqui de Brasília, ó, Firmino, as meninas aqui de Brasília do Master são campeãs brasileiras. É um luxo participar dessas equipes aí, que aí vai jogar Campeonato Brasileiro, vai para São Paulo, mas aí é só os selecionados, aí não é pra gente não, os mortais. Cara, Mas o o Master Master não aqui. tem competição em Brasília, mas eles montam o time e vão competir fora e é muito maneiro. É pra morrer de inveja. O Master aqui, Felipe, eles são bastante organizados, cara. Eles têm Só tem Imperatriz, fominha no Master. sim, e Imperatriz tem uma equipe Master. Aqui em São Luís tem outras equipes Master que têm espaço para treino. Eles treinam, se eu não me engano, é todo domingo, eu acho. Tem treino e eles são fominhas mesmo, estão lá todo domingo treinando e tem competição, viajam para competições para disputar Mas, Campeonato Nordeste, um negócio assim. Eles são bastante organizados. Eu queria que as equipes aqui, a maioria, tivessem essa organização que o Master tem para participar das coisas, porque eles são bem. geralmente a galera tá com a vida ganha, né? Aí já, Sim, sim, geralmente. E sim. aí fica só na nostalgia. As próximas perguntas eu acho que são mais curtas, e aí a gente vai Sim. para aquelas perguntas que a galera fez. É, o handball no seu estado é mais forte na base ou no adulto? Base, na base. Consegue Aqui, haver um trabalho. aqui em Brasília também, pelo tudo que a gente falou, né? Acredito que a base tem uma força e a gente tem trazido alguns resultados legais para Brasília com a base também, por conta de estar juntando a galera, montando clube e participando fora. Existe algum tipo de formação para os treinadores no estado, aí no Maranhão? Não, cara. Não. O treinador aqui, para passar por algum tipo de formação, ou ele busca um apoio interno, ou seja, contato com outros professores aqui mesmo, aprendendo, tanto começando como auxiliar e etc. Tendo esse contato, então ele busca fora. Porque
Proposta por exemplo, de federação ou de secretaria de esportes não vem, não tem nenhum tipo de incentivo para a escola de treinadores, não. Aqui em Brasília também, assim, com o Gilberto assumindo a federação, sempre que ele teve oportunidade de trazer curso, sempre que surgiu a oportunidade ele trouxe, então já veio uma galera de fora assim, mas assim, uma coisa certinha, periodizada, não tem. A gente conseguiu trazer vários acampamentos regionais para cá, mas dizer que a gente tem uma formação para os treinadores aqui em Brasília, a gente também não tem, infelizmente. É, como é a estrutura das equipes no estado? A gente já falou um bocado, né? Sim. Eu até ia comentar assim, deixei para falar da parte do nosso clube aqui. A gente tem um clube na base que é o JR, que é um grupo de professores. A gente tem as equipes escolares. A gente pega os melhores atletas escolar para juntar, tentar treinar para participar do Brasileiro de Clubes, né? A gente conseguiu em não lembro, 2016, eu acho, 17, que a gente foi para o Brasileiro de Clubes com a equipe infantil, o nosso clube infantil. O nosso primeiro jogo foi lá no Brasileiro, né? Aí a equipe conseguiu ser vice-campeã. Você tem ideia da potência que tinha o time, mesmo com pouco treino, e sem jogar nenhuma vez, a gente conseguiu ter um resultado bacana. E em Brasília, o nosso clube funciona assim. A nossa sorte é que, como eles jogam muito pelas suas escolas, tem um volume bom de jogo. Mas quando junta para pegar aquele entrosamento, não tem jogo. Não tem, eu junto meu clube para jogar. Eu vou jogar contra quem? Não tem, né? Então, essa questão de estrutura aqui em Brasília, eu não tenho local fixo para treinar, eu tenho que levar para a escola onde eu trabalho, tem que colocar menino no carro, aquela realidade que no Brasil todo tem. Né? Treino uma vez na semana para jogar o Campeonato Brasileiro de Clubes. Contra o Pinheiros, puta merda. Aí você falou daquela questão do transporte. A gente aqui fica refém do projeto da Secretaria de Esportes do DF, se chama Compete Brasília. É um projeto muito bacana que ajuda a gente a participar de competições a nível nacional. Só que, cara, a gente fica dependendo do poder público. Eu já tomei por exemplo, 2 anos atrás, um WO no jornal porque não saiu meu transporte para ir para Mato Grosso jogar o jornal lá Nossa, aí contra pegou a o. suspensão, não? Não, a gente conseguiu justificar Ah, menos sim. mal, né? Menos mal. Mas assim, a frustração de você ter uma equipe Nossa, eu para jogar o imagino, jornal é o que você falou do ano passado que aconteceu com vocês, né? Então, sim. assim, essa situação é ruim de ficar dependendo do compete. O ano passado a gente pediu passagens aéreas para ir para Maceió, falando com o deputado pra caralho, falando com um bocado de gente aqui, só tem deputado, todo mundo promete. E aí, no fim, conseguiu pelo menos o ônibus pra gente. Cara, a gente agradece, porque 2 dias de tivesse. viagem? Foi 2 dias na estrada, foi uma maravilha. As meninas adoraram ir de ônibus pra Maceió. Mas é melhor do que não ir, né? É melhor do que Sim, não ir. claro. Então, assim, a gente tem essa dificuldade com estrutura para clube aqui, sim, muito grande. Não, e a gente vai tentando fazer o que pode, com o que tem, né? E os atletas são bastante parceiros, os pais, a gente busca muita parceria com o pai, mas essa é a realidade da nossa estrutura aqui em Brasília, com as equipes, né? Felipe, Que faltou eu falar. eu vi aqui que faltam, acho que cerca de 10 minutos para encerrar essa, porque é só 1 hora. E aí, depois que eu responder essa, eu acho que eu vou encerrar e abrir outra, para a gente Pode ir para o ser, que a gente já segundo está tempo. terminando aqui, né? Já está Isso. finalizando, já está indo para a Aí depois, pergunta da galera. depois que eu responder. Não, mas eu acho que ainda tem umas 2 ou 3 perguntas. Eu só vou responder essa questão da estrutura e aí a gente abre outra. Tranquilo. É, aqui no Maranhão é aquilo que a gente estava conversando ontem, né? A questão estrutural, ela vai muito além dos problemas de clubes, né? É, aqui a estrutura falta para os clubes e falta para a federação. Nós temos um problema grandíssimo, gigantesco de gestão. É um problema assim que beira o absurdo. Como eu estava conversando com você ontem, ano passado a gente teve um campeonato maranhense, 2019, em que a competição iniciou em maio, foi abril, não tenho certeza, e que chegou em dezembro, era uma competição embasada, uma competição com regulamento, uma competição com 2 turnos e fase final, mas que não foi possível realizar o segundo turno. Por quê? Porque não havia pagamento do primeiro turno da competição. É É, você, complicado. você tem uma realidade
que eu acho, às vezes eu vejo muitas pessoas, muitos críticos apenas à federação, só que é óbvio que a federação, assim como qualquer entidade pública, merece críticas, até porque, no meu ponto de vista, a situação ela só é do jeito que é porque a federação não tem uma mão forte, uma mão ativa, punitiva, uma mão que faz cumprir regulamento. Poxa, uma competição inicia em maio, cara, chega em dezembro para a fase final, você vê equipes grandes serem eliminadas por falta de pagamento, cara, por falta de pagamento de inscrição de um valor que foi cobrado em maio, um valor que foi cobrado em maio. Você vê árbitros apitando competição praticamente de graça, voluntariamente, porque passaram mais de 6 meses, cara, sem receber, mais de 6 meses sem receber. Isso é uma coisa assim que eu, quando estou no banco, eu até evito reclamar, porque, pô, eu vou reclamar pro cara que não tá nem recebendo a grana dele, cara. Um cara que tá ali apitando, pensando no futuro em quando vai receber. E aí você ouve despauterios, você ouve coisas que muitas vezes você, cara, para, para de reclamar com um cara que está trabalhando aí voluntariamente quase. Então você teve um ano, em 2019, negro, entre aspas, né? Um 2019 trágico, porque os clubes eles precisam ter gestão. Você precisa saber o que você tem que pagar no ano, você precisa saber de taxas, você precisa ter uma pessoa que seja responsável por lembrar isso. Ah, beleza, só tem um professor, pô, o professor ele já pensa em treino, o professor já ministra treino, o professor às vezes é até pai do atleta, muitas vezes é pai do atleta. Ele ainda tem que ser o responsável por pagar, por estar fazendo esse contato com a federação e etc. Então, os clubes, eles não, além deles não possuírem essa estrutura de gestão, essa estrutura gestora, ou seja, você vê vários talentos sendo desperdiçados. Você vê que é um estado enorme em potencial, é um estado enorme em potencial, é um estado onde a gente observa meninos aí, nossa, que se tivessem um caminho bacana para trilhar, iriam bastante longe. E esses meninos têm que sair daqui do estado. Os meninos têm que sair do estado. Por quê? Porque se ficar Igual aqui, aqui. ele vai encontrar um handball muitas vezes levado nas coxas. Só que não é levado nas coxas só pela federação. É levado nas coxas principalmente pelos clubes. Os clubes, eles não têm esse cuidado, esse trato. Claro, não são todos. Porra, você chegou numa final de um adulto, cara, final de um adulto de um campeonato maranhense. Geralmente a final do adulto do campeonato estadual é aquele momento, né, cara? É o brilho maior, é o jogo, o principal jogo. Aí você chega na final do adulto, 2 times em cada naipe. Por que só tem esses 2 times? Não houve É, semifinal, não houve semifinal, não houve quarta de final, não houve nada. Só tem esses 2 times em cada naipe, só porque quem foram os pagou. únicos dois que pagaram a inscrição. Que pagaram a inscrição. Então, hoje eu tô, não é só minha realidade, eu joguei a final do juvenil masculino e do adulto masculino. Fiquei em segundo nos dois. Hoje eu tô com os meus atletas, nenhum que jogou, nem o juvenil, nem o adulto, nenhum dos dois recebeu medalha. Por que você acha que não recebeu medalha? Porque não houve pagamento de inscrição. A federação não pôde comprar as medalhas dos atletas, entendeu? Mas aí Sim. também, mas aí também qual é o papel da federação? Cobrar. Cobrou-se muito tarde. Se cobrou muito tarde os clubes. Então, você não vai pagar? Vou eliminar. Eliminou os clubes e aí ficou por isso mesmo. Porque a dívida continua e É os um clubes trabalho grande. que tiveram que cumpriram com suas obrigações foram lesados, entendeu? Então a gente tem um problema estrutural que além de tudo é cultural, é enraizado, é uma coisa que é difícil demais, cara, é difícil demais. O Ó, handball essa daqui live aqui vai cair agora, não vai? vai. Falta Ó, 4 minutinhos. só para não perder os comentários dessa live aqui, porque o Firmino aí de Brasília é o político do handball de Brasília. Mandou um abraço para Carlos Alberto daí, conhece? Carlos Alberto, eu conheço, eu acho que é o professor do Barbosa de Godóis.
Mandou um abraço para Israel Bastos. Israel, sim, Israel de Timon. O William Cumprido. O William Cumprido aqui de Brasília. Fuleiragem dos dois. Tem uma pergunta boa aí da Ana falando sobre investimentos em ano de Olimpíada, para a gente levar para a próxima, né? Então, Sim, Rogério, porque a gente perde esses comentários quando for para a próxima, né? A verdade, é melhor gestão do responder logo. esporte no Brasil deveria ser matéria. A gestão, o William falou, o Rogério falou da questão de gestão no Brasil, bicho, é complicadíssimo. É difícil, cara. E o pessoal falando da porra do meu cabelo aqui, enchendo o saco. Quarentena, gente, quarentena a gente faz. Vamos puxar a próxima live? A Beleza. próxima aí? Pessoal que está assistindo a gente, eu vou só encerrar essa daqui porque Tá acabando, tá acabando. Tem só a vai pergunta dar da, o da, tempo. da galera agora que puxou no Instagram e a gente finaliza. Beleza. Chama a próxima aí.